2026 está sendo sem dúvida um ano bem esquisito e com algumas coisas que chamaram a atenção de muitos. E uma dessas coisas seria que a morte de Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana, na verdade não teria sido um suicídio, mas sim um homicídio. E segundo essa mesma investigação, Kurt teria sido forçado a consumir heroína em quantidades absurdas até o ponto de ter uma overdose e que sua carta de suicídio havia sido manipulada. Carta de suicídio, relatório da autópsia, fotografias e até mesmo a posição do disparo, tudo isso seria revisado pela investigação. Se você puder curtir esse vídeo para que possa sanar as dúvidas de mais pessoas, eu agradeceria muito. E um pequeno lembrete é que já que o YouTube não gosta muito dessa palavra que está aparecendo aqui na tela, ela será apenas substituída pela inicial S. Diversos famosos, mesmo após as suas mortes, não escaparam das famosas teorias da conspiração, por mais que algumas ainda se mostrem ser verdade, como o caso de Epstein, que há pouquíssimo tempo atrás teve mais de 2,5 milhões de arquivos divulgados. É óbvio que Kurt Cobain não escaparia dessas mesmas teorias. Teorias essas que dizem que Kurt não teria tirado a sua própria vida, mas na verdade a tiraram dele. Lembrando que não é preciso ir muito longe para encontrar essas teorias, que inclusive muito parecidas com a de Kurt, presentes ainda na mesma indústria e no gênero do rock, Chester Bennington e Chris Cornell. Esses são apenas alguns dos famosos que estão envolvidos nessas diversas teorias. Relembrando um pouco da morte de Kurt Cobain, no dia 8 de abril de 1994, Kurt Cobain, que havia nascido no dia 20 de fevereiro de 1967, foi encontrado já sem vida em uma estufa na sua casa, ainda bem novo, com apenas 27 anos. Mesmo sendo encontrado já sem vida no dia 8, laudos comprovaram que o cantor havia morrido no dia 5 daquele mês. O corpo havia sido encontrado pelo eletricista Gary Smith, que estava na casa de Kurt para fazer um serviço quando o viu através de uma janela e decidiu chamar a polícia. Músicas como Smells Like Teen Spirit e Come As You Are seriam apenas alguns dos sucessos da banda Nirvana, ao lado de bandas como Pearl Jam, Alice in Chains e diversas outras. Junto de Kurt ainda foi encontrado uma carta de S. Em algumas partes dessa carta havia sido escrito o seguinte: "Eu não tenho sentido a excitação de ouvir, bem como criar música juntamente com a leitura e a escrita faz muitos anos. Eu me sinto culpado por essas coisas além do que posso expressar em palavras. Por exemplo, quando estamos atrás do palco e as luzes se apagam e o ruído ensandecido da multidão começa, isso não me afeta do jeito que me afetava. Isso não me afeta do jeito que afetava Freddie Mercury, que parecia amar, se deliciar com o amor e adoração da multidão, que é algo que eu admiro e invejo totalmente. A verdade é que eu não consigo enganar vocês, nenhum de vocês. Simplesmente não é justo nem com vocês, nem comigo. O pior crime que posso imaginar seria enganar as pessoas sendo falso e fingindo como se eu não estivesse me divertindo 100%. Às vezes eu sinto como se eu tivesse que bater o cartão de ponto antes de subir ao palco. Eu tentei tudo ao meu alcance para gostar disso, e eu tento, por Deus, acreditem em mim, eu tento, mas não é o suficiente. Eu gosto do fato que eu e nós atingimos e divertimos um monte de gente. Devo ser um daqueles narcisistas que só dão valor às coisas quando elas se vão. Sou muito sensível, preciso ficar um pouco dormente para ter de volta o entusiasmo que eu tinha quando criança. Nas nossas últimas 3 turnês eu tive um apreço muito maior por todas as pessoas que conheci pessoalmente e pelos fãs de nossa música, mas eu ainda não consigo superar a frustração, a culpa e a empatia que eu tenho por todos. Existem coisas boas dentro de nós, e eu acho que simplesmente amo demais as pessoas e isso me deixa muito triste. O pequeno, sensível, insatisfeito, pisciano Jesus triste. E por que você simplesmente não aproveita? Eu não sei. Kurt também havia tido uma filha com a sua viúva Courtney Love, que assim como Kurt, ela era vocalista da banda Hole. Sua filha, que se chama Frances, tinha apenas 1 ano e 7 meses quando seu pai havia falecido. Com tudo isso sendo encontrado pelas autoridades e também pelo histórico de depressão e problemas de drogas que Kurt havia tendo desde muito tempo, as autoridades então encerram o caso como um suicídio, sendo utilizada uma espingarda calibre 20 do modelo Remington Modern 11. Tempos depois da morte de Kurt, diversas dúvidas e teorias sobre o que realmente teria acontecido surgiram. Teorias essas que ainda dizem que Courtney teria envolvimento nisso, já que essa mesma teoria ainda é citada no documentário Kurt e Courtney, de 1998. Por anos, as pessoas se questionaram se aquilo que estava nos laudos oficiais era realmente a verdade. Documentários, livros e diversos outros conteúdos foram criados não só pelos fãs, mas também por aqueles que olhavam o caso de longe, se recusando a acreditar naquilo que as autoridades haviam confirmado. Até que em fevereiro de 2026, uma investigação privada formada por peritos forenses e pesquisadores foi levantada, onde inclusive essa mesma investigação conseguiu reunir cerca de 10 pontos de evidências que parecem contradizer a versão de S.
A investigação ainda afirma que Kurt teria sido forçado por criminosos a consumir uma quantidade que seria cerca de 10 vezes mais do que um usuário geralmente usa, uma quantidade que poderia ter levá-lo ao coma, e após isso acontecer, esses mesmos criminosos teriam disparado contra sua cabeça com a mesma espingarda, deixando-a próxima a Kurt, além de ter escrito uma carta falsa de S, criando um ambiente perfeito ou quase isso para que as autoridades pensassem que teria sido realmente um S. O investigador Brian Burnett afirma que isto é um homicídio, temos de fazer algo acerca disso. Um dos pontos levantados pelos peritos era de que a cena era limpa demais para ser um S. Segundo os próprios registros oficiais, Kurt de fato teria consumido heroína antes de ter morrido, mas uma coisa que a equipe pôde perceber era de que as seringas usadas estavam fechadas e guardadas em uma caixa, coisa que segundo essa equipe não fazia sentido nenhum, já que Kurt estava prestes a cometer aquele ato e também pela quantidade altíssima que ele havia consumido. Michelle Wilkins, uma pesquisadora independente que estava nessa investigação privada, disse com a seguinte frase irônica: "Supõe-se que devemos acreditar que ele fechou as agulhas e colocou tudo de volta em ordem depois de se injetar 3 vezes, porque é isso que alguém faz enquanto está morrendo. Suicídios são complicados e esta foi uma cena muito limpa. Para mim parece que alguém montou um filme e queria que tivesse a certeza absoluta de que foi um suicídio." Partindo para o relatório da autópsia, lembra que eu disse que Kurt havia injetado cerca de 10 vezes mais heroína que um usuário geralmente usa? Na autópsia foi encontrado líquido nos pulmões e hemorragia na região ocular, além de danos no cérebro e no fígado, e isso geralmente seria encontrado em vítimas de overdose de heroína. Então, se Kurt estaria em coma por overdose, ou quase isso, como ele seria capaz de manusear uma espingarda? Segundo Michelle, ele estava morrendo de overdose e por isso mal conseguia respirar, seu sangue não estava circulando bem. Portanto, estar a morrer de overdose quer dizer estar em coma, e estar a segurar isto para conseguir alcançar os gatilhos e colocar o cartucho na boca é loucura. Se estivermos errados, apenas nos provem. Foi tudo o que pedimos. Falando um pouco sobre a arma e a munição usada, alguém pode até pensar o seguinte: por ser uma espingarda, a ejeção do cartucho deveria ser feita manualmente, mas se o tiro foi fatal, como isso é possível? Mas aí é que tá, a arma utilizada, a Remington calibre 20, era semi-automática, ou seja, a ejeção era feita pelo próprio mecanismo. Na verdade, a questão levantada pela equipe sobre a arma, além da posição do disparo, seria que o cartucho teria caído na posição contrária aonde deveria ter caído após a ejeção automática, na qual havia sido encontrada em cima de algumas roupas. Além disso, a quantidade de sangue nas mãos de Kurt deveria ser bastante, mas pelo que foi analisado pelos especialistas, era de que não haviam quantidades de sangue que seriam compatíveis com um tiro de espingarda a curta distância. Sobre a carta de S deixada por Kurt, em uma das partes do artigo que carrega essa investigação, as 4 linhas removidas, essas 4 linhas são a parte da carta que faz referência clara à intenção suicida. O tom delas é dramaticamente diferente do corpo do texto acima, que soa mais como uma despedida da indústria musical do que como uma despedida pessoal dirigida a entes queridos. No entanto, análise de perfil linguístico concluíram que uma intenção suicida por parte de Cobain também é expressa nessa parte da carta. A cadeia de custódia da fotocópia que passou por análise de caligrafia é incerta. Uma cópia diferente da carta fez parte da divulgação realizada pelo SPD em 2014. Em 1997, o programa de televisão Unsolved Mysteries apresentou os peritos forenses em escrita, Marcel Matley e Reginald Alton, que analisaram a carta e expressaram publicamente preocupação de que ela pudesse ter sido escrita por mais de uma pessoa. O segmento trouxe atenção nacional à questão da autoria e destacou a mudança de tom nas 4 linhas finais como algo suspeito. Os especialistas até apontaram que Kurt poderia ter sido movido até a estufa depois de ter sido morto. Isso surge quando o sangue foi encontrado escorrendo em sua camisa, mais especificamente na parte da frente dela, e segundo os investigadores, isso não faria sentido com a posição em que ele havia sido encontrado. Quando Kurt foi encontrado pela polícia, ele estava de costas para o chão, então o que teria escorrido só fluiria para o chão, onde ficaria acumulado e não na sua camisa, o que reforça a hipótese dele ter sido movido após a sua morte. Simulação do fluxo de sangue proveniente da boca, nariz e canal auditivo de Cobain, caso ele tivesse permanecido em posição supina, de costas, no chão após o disparo de espingarda. O sangue teria escorrido apenas para o chão e se acumulado no piso sob a cabeça e ao redor dela, não sobre suas camisas. Mesmo com todos esses indícios apontados por essa investigação independente, o legista do condado de King e as autoridades de Seattle não atenderam a pedidos feitos para reabrir o caso, já que, segundo eles, não havia evidências confiáveis e nem provas para que isso seja feito.
Esses então seriam os pontos principais dessa investigação que eu decidi trazer aqui para a gente dar uma conferida. Eu até poderia deixar o link aqui na descrição do artigo completo, mas tem algumas fotos bem pesadas, então é melhor não brincar muito com o YouTube. O que temos a certeza é de que uma teoria levantada no mesmo ano da morte de Kurt Cobain, inclusive até mesmo por jornalistas, seria debatida até os dias de hoje. Eu espero ter deixado pelo menos o principal o mais claro possível. Se vocês puderem deixar o like para que mais pessoas possam saber dessa notícia que saiu recentemente, eu agradeço muito. Aqui na tela está aparecendo alguns vídeos que talvez vocês se sintam interessados. E é isso, vejo vocês no próximo. Até!